Você que está nos ouvindo em casa, que o Senhor te alcance de forma extraordinária. A palavra do Senhor diz que Ele é Deus de perto e Deus de longe, Deus dos montes e Deus dos vales. Então não há distância ou situação que o Senhor não possa vencê-las para te alcançar. Abra teu coração, certamente a palavra de Deus vai trazer cura para o seu corpo, saúde para a sua alma e direção para a sua vida. E vocês que estão aqui, vocês sabem que são muito bem-vindos em nome de Jesus. E os nossos visitantes pela primeira vez, depois queremos tomar um cafezinho com você ali atrás, aleluia, te dar um abraço, orar com você, se for necessário vamos chorar também, rir, vamos participar da sua vida. E é muito importante que você encontre essa família, como o pastor Paulo falou, para pertencer. Quando você pertence, você pode florescer. Quando você pertence, você pode crescer e também ajudar outros a crescerem. Queridos, nós estamos numa caminhada muito importante na nossa vida cristã, falando sobre a renovação do homem interior. Nós já estamos aqui há algumas semanas expostos a essa verdade, baseado no texto de Efésios capítulo 3, nós temos discorrido vários aspectos desse texto. Semana passada, por exemplo, eu falei, renovando o homem interior, vencendo a mentira. E essa noite eu quero falar, renovando o homem interior, andando em amor. Eu gostaria que você lesse comigo o texto lá no livro de Efésios, capítulo 3. E nós vamos juntos entender essa passagem. Você tem uma Bíblia? Abra comigo lá, Efésios, capítulo 3. E nós vamos crescer nisso. Se você não tem uma Bíblia, por favor, empreste para alguém. Ser titular de alguém para que ele leia com você. Glória a Deus. Aleluia. A partir do versículo 14 diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma todo o nome, a família, tanto nos céus como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Diga comigo, homem interior. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Repita comigo, o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aleluia. Queridos, nós percebemos desde a primeira parte desse estudo, de que nós somos um ser tricotômico. Pastor, que palavra difícil é essa? Fica tranquilo, não é difícil de entender. Ou seja, eu sou um espírito, eu possuo uma alma e habito num corpo. E a partir então dessa tricotomia, eu posso servir a Deus, posso servir os meus irmãos e posso servir a sociedade. E todo fruto do nosso serviço tem que ser originado na revelação. Por isso que o livro de Efésios, capítulo 3, fala sobre os olhos do entendimento. Se você ler também o capítulo 1, vai falar a mesma coisa sobre os olhos do nosso entendimento. Se nós não tivermos iluminação da revelação, o que é isso? A revelação é a palavra escrita. A iluminação é o entendimento que o Espírito Santo traz da palavra. Nós não poderemos nem sequer ter o nosso espírito recriado, muito menos uma alma curada e usar o nosso corpo para o serviço da obra do Senhor. Pois sem a iluminação, ou seja, sem o entendimento do que Cristo é, nós não vamos poder desfrutar daquilo que Ele deu gratuitamente para nós, começando principalmente da mudança da nossa natureza. Eu era um amaldiçoado, mas agora eu nasci de novo, eu sou um abençoado. Eu era filho do diabo, mas agora eu nasci de novo, eu sou filho de Deus. Eu estava perdido, agora fui salvo, estou destinado para passar eternamente ao lado do Senhor. Tudo isso é fruto da iluminação, da luz que Deus traz ao nosso entendimento para compreender o que Ele deu a nós gratuitamente, o direito de se tornar filho de Deus. E a partir daí, o processo continua. Quanto mais iluminação eu recebo, mais eu consigo ver também a transformação. Quanto mais iluminação eu recebo, mais eu edifico
o meu homem espiritual. O que nós aprendemos nessa série aí, que já percorre algumas semanas, é que a consciência de que eu sou um homem espiritual também traz para mim o dever de edificar o meu espírito. Nós temos hábito de alimentar nossa carne, pois tomamos café da manhã, um snackzinho no meio-dia, depois um almoço, depois um cafezinho da tarde, um jantar, e assim por diante vai, porque nós temos consciência da necessidade de alimentar nosso corpo. E se você perder a consciência, o próprio corpo irá despertar ela, trazendo fraqueza, trazendo fome, trazendo sede. Deus tem dispositivos no nosso organismo para indicar que nós precisamos dar a Ele o que é necessário. Por exemplo, como eu já falei, a sede é fruto que o corpo está desidratado. A fome é fruto de que o corpo está necessitado de alimento. Eu não sei porquê, alguns crentes parecem que nunca são saciados. Não, estou brincando. Um dia eu fui na casa do irmão, ele perguntou: pastor, você está com fome? Eu falei: não estou com fome. Pastor, mas por que você não está com fome? Porque eu sou um homem consciente, eu sempre me mantenho alimentado. Um homem alimentado nunca tem fome, nós comemos pela consciência de que devemos comer. Ela morreu de rir. Mas o espírito é a mesma coisa, o nosso espírito, ele também indica quando as coisas não estão tão bem, quando Deus está falando conosco, quando há uma interferência demoníaca no ambiente, quando há uma direção a ser tomada, quando outra não é para ser tomada, e assim por diante. Se nós não edificarmos ou construirmos, ou termos a consciência do nosso homem interior, dificilmente vamos conseguir ser guiados pelo Espírito. Nós nascemos de novo, nosso espírito é recriado. No momento que nascemos de novo, nós somos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. O Espírito Santo agora é um residente permanente em nós, mas não indica que automaticamente vamos aprender a ser guiados pelo Espírito. Só seremos guiados quando treinados. Só seremos guiados quando permitirmos o próprio Espírito, com a verdade das Escrituras, iluminar o nosso entendimento para que possamos ter um comportamento adequado. E dentro de uma das mensagens que eu preguei, eu falei que nós não mudamos hábitos, nós não mudamos sentimentos. Todo pensamento gera um sentimento, toda atitude é fruto de um pensamento. Então, enquanto nós não formos confrontados em nosso pensamento, dificilmente nós vamos mudar hábitos. Se nós não mudarmos o nosso pensamento, dificilmente vamos mudar os nossos sentimentos. Por isso que é necessário haver iluminação. Conforme você tem iluminação, você tem entendimento. Nós gostamos de dizer revelação, não é verdade? Conforme você tem revelação, você tem entendimento. O entendimento transforma sentimento e transforma atitudes. E a falta dele nos mantém escravos, conforme eu preguei semana passada, admitindo mentiras como verdades, onde nós vivemos como prisioneiros, sendo livres. Bem, essa é um pequeno resumo de tudo que eu já preguei. E hoje, o texto fala que nós devemos aprender a estar arraigados e alicerçados em amor. Como que eu edifico o meu homem interior? A partir de aprender a conhecer o amor de Deus e aprender a andar nele. Então a Bíblia começa a dizer que eu devo estar arraigados. A palavra arraigadas, ela diz sobre ter raízes. As minhas raízes têm que estar plantadas em Deus. Como diz a própria Escritura em 1 João, Deus é amor. Então, se eu estou plantado em Deus, automaticamente a fertilidade daquele solo vai gerar a ceifa que vai dar o seu fruto, que é amor. Não tem como. A raiz, ela é a verdadeira razão da frutificação. Ou seja, eu estou plantado em Deus, em amor. O amor de Deus vai ser absorvido por essas raízes. E a espécie que eu sou da árvore, porque eu sou a semelhança de Deus, vai dar o seu fruto. Assim deveria ser a vida do cristão. Se eu estou enraizado em Deus, e Deus é amor, e se eu tenho a mesma natureza de Deus, porque sou filho dele, eu tenho que automaticamente frutificar o amor. Outra questão é que a Bíblia fala também, arraigados e alicerçados em amor. Esse alicerce fala sobre os fundamentos do amor. E aqui que eu acho que nós temos grandes complicações.
Porque é muito fácil nós nos iludirmos sobre o entendimento a respeito do amor de Deus, interpretando-o, por exemplo, numa linguagem humana. Eu sei que a Bíblia fala em vários aspectos do amor divino, assemelhando-se ao amor humano, até para que haja clareza de entendimento, mas em hipótese alguma, o amor de Deus, ele se iguala ao amor humano, ou seja, o amor humano nunca, sequer vai se igualar à dimensão do amor de Deus. Então, ao mesmo tempo que eu sei que eu preciso renovar o meu homem interior a partir do amor de Deus, onde eu estou plantado nele, eu tenho que entender os fundamentos deste amor para que eu não esteja equivocado nessa caminhada de crescimento. Quem está comigo aqui, diga amém. Quantos querem ouvir um pouquinho sobre isso, diga amém. Então vamos caminhar nessa direção. Então, dentro de tudo que eu falei, uma das primeiras coisas que temos que entender é que o amor de Deus não pode ser entendido pela natureza humana caída. O homem caído, o homem sem ser nascido de novo, ele não pode entender o amor de Deus. Pelo contrário, a natureza caída, ela despreza o amor de Deus. Porque Efésios 3,19 diz que o amor de Deus, ele excede o entendimento. Se você vai para 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8, a Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus, eles de fato então entendem o amor. Muito difícil uma pessoa entender o amor do tipo de Deus a partir de uma natureza caída. Mas nós, os cristãos que nascemos de novo, alguém que nasceu de novo aqui, diga amém. Nós temos toda a capacidade de entender o amor de Deus. O amor de Deus não pode ser entendido por um ser humano egoísta. Porque o amor humano, geralmente, não como regra, mas na sua grande maioria, é um amor que contempla agradar a si mesmo. É um amor que contempla as suas próprias necessidades. É um amor que contempla aquilo que ele mais deseja na vida. E o amor divino é totalmente contrário. O amor divino é um amor que se entrega. É um amor que não julga. É um amor sem exigências. É um amor que põe o amor em ação, independente se haverá troca nisso. E o amor humano, a gente conhece muito bem, porque todos aqui somos seres humanos, sabemos que na maioria dos casos, quando nós amamos, é porque há por trás um interesse, há por trás uma busca de uma recompensa. Então não tem como comparar o amor de Deus com o amor humano. É impossível nós chegarmos nisso. Então o amor de Deus, ele só começa a ser entendido conforme o texto de Efésios que eu li, e também baseado no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 7, até o 8, que eu quero ler com vocês, vamos lá. Ele é só entendido a partir do momento que eu também tenho um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Enquanto você acha 1 João 4, de 7 a 8, você vai observar também de que Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações mediante a ação do Espírito Santo. Ok? Vamos lá. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha só, esse texto ele é muito forte, porque todo aquele que ama, ele é nascido de Deus. Nascido de Deus. Aqui eu quero destruir mentiras que nós temos como verdades. Pastor, mas todo mundo é filho de Deus? Mentira. Mentira. Todos os seres humanos são amados por Deus. Deus ama o ser humano incondicionalmente, indistintamente. Deus não ama mais um bandido, estrupador ou terrorista do que ama você que está na igreja todos os dias. Não há diferença do amor de Deus para a humanidade. Só que talvez aquele camarada que não conhece o amor de Deus, por não ter nascido de novo, não ter se tornado filho de Deus, ele não consegue desfrutar, até o rejeita. O amor de Deus verdadeiramente só é entendido a partir do momento em que eu nasci de Deus e agora eu vou crescer nesse amor. Aquele que não ama
não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nessa pegada aqui, nós entendemos algumas coisas extremamente importantes. Então, não existe cristianismo verdadeiro sem novo nascimento. Não existe, é impossível. Tudo que é vivido fora o novo nascimento é religião. Tudo que é vivido fora da regeneração é o esforço humano de se achegar a Deus. Tudo que não vem de um espírito recriado é qualquer outra coisa menos cristianismo. Mas na mesma proporção ou na mesma direção, você não consegue ter um cristianismo autêntico sem que sejamos ministrados pelo Espírito Santo. Pois ao Espírito Santo foi concedido o ministério de nos ensinar tudo sobre Jesus. João 14 fala sobre isso. Foi dado ao Espírito Santo de nos fazer lembrar os ensinamentos de Cristo. Foi dado ao Espírito Santo de construir a estatura de Cristo em nós, mediante a iluminação da palavra. Então, da mesma forma que não há cristianismo sem novo nascimento, não há cristianismo sem relacionamento com o Espírito Santo. E baseado em Romanos capítulo 5, versículo 5, o Espírito Santo, ele derramou em nossos corações o amor de Deus, dando a cada cristão que nasceu de novo a capacidade de amar. É impossível um cristão falar, eu não posso amar. Impossível. Porque a marca registrada de um cristão é o quê? É o novo nascimento. A marca de um verdadeiro cristão é por ter nascido de novo e agora amar. Então, um camarada que ele não consegue amar, automaticamente ele está destituído do título Filho de Deus. É sério? Extremamente sério. Então, no entanto, eu nasci de novo. Aleluia. Eu tenho um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Amém? Então eu posso amar. Quando eu não amo, a Bíblia fala que eu não conheço a Deus. Uau, se eu não conheço a Deus, como posso ter nascido de novo? Isso se torna extremamente complexo. A nossa forma como enxergarmos o cristianismo. A nossa forma como nós entendemos o padrão que Deus quer estabelecer na terra. E precisamos então crescer em amor. A mensagem do amor não é uma mensagem propriamente nova. Moisés, ele falou a respeito dos 10 mandamentos. E os mandamentos, ele se resume em 2 grandes blocos. Se você pega os mandamentos de 1 a 4, ele vai falar sobre o amor a Deus. E se você pega a partir do 5º em diante, fala do amor ao próximo. Não é por acaso, quando Jesus interpreta Êxodo capítulo 20, ali em Marcos capítulo 12, de 28 a 34, quando o escriba pergunta para ele, Senhor Jesus, quais são os grandes mandamentos? Ele falou assim, o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo a si mesmo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, a lei se resume nesses 2 grandes blocos. A forma como eu amo a Deus e a forma como eu amo o meu próximo. Inclusive, o doutor da lei falou, respondestes bem. E Jesus respondeu melhor ainda, dizendo para ele, por causa do entendimento que você tem da lei, não está longe de entrar no reino dos céus. Automaticamente, a forma como nós entendemos Deus, nós expressamos através do amor. E a forma como nós expressamos o amor de Deus é o quanto estamos inseridos no reino de Deus, não dos homens, não da religião, qualquer coisa parecida. Porque o amor é Deus, Deus é amor. A marca registrada de quem nasceu de novo seria andar em amor. Qualquer coisa contrária a isso é engano, é mentira. Então nós precisamos estar arraigados pelo novo nascimento, mas ao mesmo tempo, entendendo os fundamentos deste amor, para que a gente não ame, pensando que estamos amando certo, quando estamos amando errado. Paulo resumiu então, o que Jesus resumiu em 10 em 2, Paulo resume em 1, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 13 e 14.
Um só. Amar. Paulo falou, amor. O cumprimento da lei é amor. Amor a Deus e amor ao próximo. E por que para nós é importante entender o amor nesse exato momento da história? Quem está vivendo no século 21, no ano de 2022, diga amém. O que a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 10 a 13? Resumindo aqui, que nos últimos dias, quando é que começou os últimos dias? Alguém se lembra? Profeticamente falando, Atos capítulo 2, versículo 14, Pedro se coloca em pé dizendo, olha, esses irmãos não estão embriagados, porque o profeta Joel profetizou, dizendo que nos últimos dias. Então Pedro inaugurou a profecia de Joel, que disse a respeito dos últimos dias, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu. E a Bíblia fala que nos últimos dias, aqui em Mateus capítulo 24, que o amor se esfriaria. Irmãos, se o amor se esfriaria, e a marca central, a marca que identifica um homem e uma mulher de Deus é o amor, nós precisamos entender que há uma guerra. Nós devemos que entender que há uma batalha. Os últimos dias trazem uma opressão infernal sobre nós. Os últimos dias trazem uma opressão cultural. Os últimos dias trazem conceitos que tentam esfriar o amor, mas ao mesmo tempo nós que somos a geração dos últimos dias, marcadas pelo avivamento do Espírito Santo, marcada pelos céus descendo à terra, e que temos o Espírito Santo misturado conosco no nosso homem interior, onde dia após dia estamos sendo renovados, onde dia após dia estamos sendo construídos, onde dia após dia estamos crescendo no entendimento e expressando por ações. Nós não vamos ser vencidos pelo esfriamento, mas nós vamos crescer em amor, porque estamos numa relação profunda com Jesus. Essa deveria ser a forma como nós, cristãos, caminhamos. Mas, infelizmente, não é bem assim. Não é bem assim. Muitos de nós estamos sendo vencidos por a questão do mundo. Como assim, pastor? Vamos lá. Trabalhando junto a mensagem da semana passada com outra. A gente pensa errado, achando que está certo. A gente acredita em mentiras, tendo ela por verdade. Queridos, é muito importante pessoas sentimentais. Eu gosto de pessoas sentimentais. Mas, de fato, não são sentimentos que expressam amor a Deus. Sentimentos expressam amor ao próximo. O que expressa amor a Deus é a obediência. João capítulo 14, versículo 21 fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, como que o mundo está trabalhando contra o amor cristão, que deveria ser a marca registrada de todo homem que nasceu de novo? É colocando os mandamentos de Deus numa vala comum, dizendo, não tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver. Nós começamos a ser muito relativos com relação ao que Deus é absoluto. Nós começamos a ser muito relativos naquilo que Deus não abre mão. Então o mundo está tentando criar uma concepção para nós de que de fato o que Deus diz não é bem assim o que Deus quis dizer. E com a evolução do homem depois de 21 séculos, nós devemos ter um entendimento diferente. Não, não é verdade, isso é mentira. Isso é mentira. O mandamento de Deus nunca foi pesado e nunca será pesado. O mandamento de Deus sempre nos tolhiu de fazermos besteiras, e todos aqueles que foram atropelando os mandamentos de Deus, a própria história mostra que eles se perderam em si mesmos. Nós não podemos permitir que o mundo coloque em xeque os mandamentos de Deus, porque é através deles que nós provamos o quanto amamos ao Senhor. O quanto Deus guia as nossas vidas. O quanto Deus governa os nossos passos. O quanto Deus tem o governo de nossas mentes. Porque sentimento por sentimento, a gente acorda ruim num dia, acorda bem no outro. Dorme de manhã, acorda de tarde, está tudo azedo. Não, o amor de Deus não tem sombra de variação. Deus não muda. E quem está arraigado em Deus, sempre vai amar. Aleluia.
Isso traz estabilidade para nós. Porque se você depender dos sentimentos para amar, pode ter certeza que você vai falhar. Se você depender dos sentimentos para você amar, pode ter certeza que o tipo de amor que você está tentando andar não é um amor divino, é um amor humano. Porque o coração do homem, como diz Jeremias, é enganoso. Mais enganoso de todos é o coração humano. Consequentemente, nós devemos aprender que cada ação fora do amor de Deus, cada atitude que não demonstra o amor divino, é um passo em direção ao pecado, é mais um milímetro do Espírito que opera, esfriando o amor, tomando conta da pessoa. Pense nisso. Cada atitude que você poderia amar, você não ama, você está esfriando. Cada atitude que você poderia demonstrar Deus pelo amor, e você não ama, você está dando um passo em direção ao pecado. Porque Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, irmãos. E nós não podemos colocar condições no amor. Não há condições para amar. Não há uma contraproposta no amor do tipo de Deus. E esses são enganos que vão sendo colocados em nossas vidas como verdades, mas na verdade são mentiras. Não, espera um pouquinho. Eu amo segundo o amor de Deus, não segundo os meus sentimentos. Não segundo o que eu acho ou deixo de pensar, mas segundo como Deus quer que eu ame. Por isso que o cristianismo, ele não é uma proposta para religiosos. O cristianismo é uma proposta para renascidos. O cristianismo é uma proposta para quem tem seu espírito recriado. O cristianismo é para quem realmente entendeu a sua filiação em Deus. Porque seria impossível você andar no amor ágape sem ter o entendimento de quem é Deus. E aqui a gente chega em algumas concepções interessantes. Por quê? Porque o homem natural, ele ama a partir de si mesmo, achando de que ele tem que amar como ele se ama. Isso é meio confuso para o cristianismo. E se a pessoa não se ama? Você já conheceu alguém que não se ama? Ela está eximida de amar? Eu não me amo nem a mim mesmo, que obrigação tem que amar você? Eu não tenho amor próprio, por que eu vou amar o meu próximo? Não é verdade então, não é isso que a Bíblia está falando, que a Bíblia não nos exime de amar, que nós não devemos dever nada a ninguém, exceto o amor. Então, qual que é a perspectiva aqui? É o seguinte: eu fui alcançado pelo amor de Deus. Eu era um pecador, eu não tinha como pagar a dívida. Eu tinha uma dívida de fato impagável. Eu tinha algo insolucionável. Eu era um homem que estava destinado ao inferno. Eu era um homem que, pela natureza que herdei a Adão, nunca mais poderia me relacionar com Deus. E por minhas práticas próprias, eu mesmo me condenei em direção ao inferno. Mas Deus me amou de tal maneira que, mesmo eu sendo pecador, Ele se entregou por mim, dizendo: ei, Marcelo, há uma forma de você escapar dessa sua escravidão. Há uma forma de você ser livre desse mundo perdido. Receba o meu amor. Deus não colocou uma contrapartida, Ele já pagou o preço, Ele já quitou a dívida, independente se eu iria dar uma resposta positiva a isso ou não. Isso é amor. Aí entra o amor cristão, a forma como eu recebo o amor, a forma como eu me relaciono com o amor de Deus, esta é a forma que eu devo amar o meu próximo. E é aqui que a gente percebe como a nossa relação com Jesus é tão superficial na forma como nós relacionamos com os nossos irmãos. 1 João 4 diz: como que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo e odiar o meu irmão que eu vejo? Como que eu posso dizer isso? Essa é outra mentira que nós temos aqui por verdade. Não, eu amo a Deus de paixão, eu sirvo a Deus de paixão. Não, você não serve Deus de paixão quando você peca contra a consciência do seu irmão, quando você peca contra os fracos na fé, quando você não respeita a opinião alheia num sentido, eu diria, considerável.
Porque hoje, queridos, nós temos uma doença na sociedade. A pessoa ela tem um direito, mas tão exacerbado de si mesmo, que ela perdeu o senso de coletividade. Só porque ela pensa é a verdade. E não é verdade, é mentira. Só porque ela sente é a verdade. Não é verdade, é mentira. Pastor, eu não sou escravo dos outros. Não é, você é escravo de Jesus. Sim, de Jesus você é escravo. Você foi comprado por bom preço. Jesus te comprou, você pertence a Ele. Você é salvo ou não é salvo? Uns dois salvos aqui. Quem aqui é salvo? Diga amém. Você não pertence a si mesmo. O seu Senhor é o Deus que é conhecido pelo amor. Ele te redimiu de um mundo perdido. Ele te redimiu de um mundo sem sentido, para você ser luz no mundo tenebroso. E a forma de você ser luz é andar em amor. Então você não pode, essa mentalidade de que você é livre para fazer o que você quer, essa mentalidade que você é livre para se expressar da forma que você quer, essa é uma mentira tida como verdade. Você não é dono de si mesmo, você foi comprado por bom preço. Pertence ao Senhor. Então não podemos. Cada passo fora do amor é um passo em direção ao pecado. Cada vez que você poderia amar e demonstrar o amor de Deus e não ama dessa forma, você está esfriando na fé. Essa é a realidade. E não podemos negá-la. Nós precisamos estar sempre aqui, no nosso homem interior, que está arraigado. Nossas raízes não podem estar no nosso egoísmo. As nossas raízes não podem estar no que o mundo pensa. As nossas raízes não podem estar no que a sociedade acha. As nossas raízes têm que estar em Deus. Em Deus. Não importa o que a sociedade pensa, o que importa é o que Deus pensa. Não importa como as pessoas pensam, o que importa é o que Deus pensa. E arraigados ali e também alicerçados, ou seja, como que Deus, que é amor, demonstra amor. Eu vou ser filho amado, exemplo do meu Pai. Isso é amar o próximo. A forma como eu sou amado, a forma como eu me relaciono com esse amor, agora eu amo. Esse é o padrão que Jesus ensinou lá em Mateus. Então, quando eu sei que estou negligenciando o meu homem interior, quando eu sei que eu não estou caminhando de uma forma consciente de que eu sou um espírito, que possuo uma alma, e que para viver nessa terra preciso de um corpo. Como eu sei? Quando eu deixo de andar em amor. O que nós vemos em 1 João 4? Deus é amor. E todo aquele que é nascido de Deus, ama. Aquele que não ama, porque não conhece a Deus. É simples. Qual a dificuldade de entender a equação? Nenhuma. E o nosso problema não é de entendimento. O nosso problema é de prática. Geralmente, nós não erramos porque não sabemos. Nós erramos porque não queremos pagar o preço das consequências. Por exemplo, se você pega uma pessoa fazendo uma coisa errada, você sabe que está errado. Não vou dar nome aqui ao erro. Está errado. Aí você olha e fala assim, espera um pouquinho. Eu não vou chamar atenção, não vou brigar, por quê? Porque você sabe das consequências. Vamos supor que você seja a pessoa errada. Aí eu não vou confessar esse pecado. Por quê? Porque talvez eu vou perder com isso. Então a questão não é de entendimento, é de consequência. Por isso que voltando para João, capítulo 4, você vai perceber que o amor não anda em temor. Quem ama não tem medo. Quando nós criamos uma comunidade que ama, que é o que nós queremos aqui, uma comunidade que ama, nós estamos criando um ambiente para as pessoas chegarem aqui, não tentando ser perfeitas, mas sendo abertas para serem amadas quem são, para que elas sejam transformadas naquilo que Deus deseja. Agora, se nós não formos uma comunidade que ama, como que as pessoas vão ter coragem de se achegar a nós? Para poder ser aquilo que Deus desejou, elas serão recriminadas, elas serão sentenciadas, os nossos dedos logo se levantarão contra elas. Não tem como.
As pessoas nunca serão transformadas se primeiramente elas não forem amadas. As pessoas nunca serão libertas se principalmente elas não forem amadas. Toda transformação é fruto de amor em primeiro lugar. Está em Deus isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Nisso está o amor de Deus, que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. É um grande desafio andar em amor. Um grande desafio. Não é fácil, mas é o remédio. Não é fácil, mas é a solução. Todos nós precisamos entender isso. Que eu não posso mais amar Deus a partir do meu homem natural. Porque esse amor aqui, ele é muito superficial em relação a Deus. Eu preciso amar a Deus a partir do meu relacionamento com Ele. E como é que eu vou mostrar que eu não estou tendo mentiras como verdades? Primeira coisa, pastor, a gente tem que aceitar as pessoas como elas são, verdade. Mas nós temos que amá-las suficiente para confrontá-las. E amá-las mais do que suficiente para que depois do confronto você esteja disposto a entrar no processo com ela para restaurar o padrão perdido. São 3 questões aqui. Eu amo. Quem ama, confronta. Por quê? Qual que é o antônimo do amor? O que nós lemos lá? Que nos últimos dias o amor vai fazer o quê? Eu não ouvi. Tem alguém comigo aqui? O que vai acontecer? Vai esfriar. Então, como que eu sei que eu estou esfriando em amor agora? Repita comigo. O antônimo, quer dizer, o contrário do amor, não é o ódio. Aliás, quando você fica com raiva, às vezes é um sinal de que você ama. Quando você chama atenção, você briga, é porque você ama. Qual que é o antônimo do amor? É a indiferença. Não, a vida é dele. Ele que cuida da vida dele, eu que não vou me meter na vida dele. Isso é indiferença, querido. Isso é falta de amor. Isso é falta de amor. Quando você começa a ficar indiferente ao sofrimento, quando você fica indiferente a atitudes erradas, quando você fica indiferente a palavras tortas, quando você fica indiferente a comportamentos doentios, quando você fica indiferente ao dano que a sociedade tem sofrido, ao dano que a igreja local tem sofrido, ao dano que são causados, e isso não te mexe mais, isso é sinal de que você esfriou no amor. Porque quem ama, confronta. Pastor, não creio. Abra comigo Hebreus, capítulo 12. Quero ler com vocês esse texto. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 4. Diz assim: ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, preste atenção. Se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois o quê? Bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai Celestial, e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina, para aproveitamento, a fim de sermos participantes da natureza divina. Bem, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Lógico, ninguém gosta de ser repreendido. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por eles exercitados, frutos de justiça. Então vamos de trás para frente esse texto. Você já conheceu gente dizendo, ninguém mete a colher na minha vida, então não seja cristão. Desiste de ser cristão. Porque Deus vai meter a colher na sua vida, cara. Ah, não gosto que ninguém me dê ordens, então não seja cristão.
Porque Deus vai se meter na sua vida, Ele vai te dar ordem, Ele vai te impor mandamentos. Não são pesados, são leves. Então nós começamos a criar um cristianismo fake. Lógico que tem que ser fake, porque as pessoas não são renascidas. E a proposta do cristianismo não é uma proposta religiosa, é uma proposta para quem tem uma nova natureza. E sem a nova natureza não vive o cristianismo, a gente começa a inventar qualquer coisa parecida para deixar as pessoas confortáveis na religião. E não é a proposta dessa igreja. Nós queremos que você seja transformado. Nós queremos que você nasça de novo. Nós queremos que você seja livre do império das trevas. Nós queremos que você seja livre para adorar a Deus em espírito e verdade, para amar a Deus de todo o seu coração e amar o seu próximo como você ama a Deus e a si mesmo. O cristianismo interfere, não tem como, ele interfere. Porque se não interferir, o texto é claro. Repita comigo: se estou sem disciplina, não ouvi, diga, se estou sem disciplina, logo não sou filho. Cara, isso é preocupante. Isso é preocupante. Não dá. Não dá para um camarada ser mentiroso e Deus não corrigir ele. Porque a mentira leva o cara para o inferno. Não dá para o cara ser um ladrão e Deus não corrigi-lo. Por quê? Os ladrões não herdarão o reino dos céus. Não dá para o cara ser um adúltero e Deus não corrigi-lo. Porque os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Será que Deus não é o maior interessado para levar as pessoas para o céu? Será que Deus não é o maior interessado em resgatar a sua criação caída? Será que Deus não é o maior interessado em libertar o homem da sua queda? Lógico que é, Ele já provou que é, pois enviou o seu Filho amado Jesus Cristo. O amor de Deus não é expressado só em palavras, mas em ação. Então quando Deus corrige, Ele está amando. Quando Deus adverte-nos, Ele está amando. Agora é fato, não há alegria. Quem gosta de ser chamado lá na sala do patrão e receber uma pancada? Diga amém aí. Ninguém gosta. Quem gosta de levar uma bronca da esposa? Diga amém. A mulher gosta de dar bronca a gente. Deu risada, Dô? Por quê? Quantas esposas gostam de levar bronca do marido? Ninguém gosta de levar bronca. Eu sou um tipo de pessoas, eu sei que não sou perfeito, mas eu tento fazer a coisa mais certa possível. Porque pensa num cara que não gosta de tomar bronca. Tem alguém comigo aqui ou não? Uns 2, 3 aqui. Olha, eu entro em crise. Se o cara me chama e me dá uma bronca, não tem, é impossível você não tomar bronca na vida. Né? Só um alienado que não toma bronca. Mas eu me acabo. Mas a Bíblia fala o seguinte, aqui entra o quê? Aqueles que têm sido exercitados. Repita comigo, exercitados. Aqui que entra a verdadeira natureza do Filho de Deus. O verdadeiro Filho de Deus não se rebela contra os mandamentos. O verdadeiro Filho de Deus não interpreta como peso. Não interpreta como interferência. Não interpreta como se Deus está nos tolhindo a liberdade. Pelo contrário. Ele fala, obrigado Deus, porque você está corrigindo o que estava errado. Porque o propósito da disciplina é corrigir o caminho que estava errado. O propósito da disciplina é restaurar o padrão que foi perdido. Então, a linguagem de amor é a linguagem de disciplina. A linguagem de amor é a linguagem quando Deus nos corrige. Então, quando Deus te disciplinar, dê glória ao Senhor, porque você não vai ser condenado com o mundo, aleluia. Dê glória a Jesus, porque você está sendo livre do pecado. Dê glória a Jesus, porque Ele está corrigindo a rota. Dê glória a Jesus, porque Ele está mostrando o quanto Ele se importa e não está indiferente a você. A mesma coisa entre irmãos. Eu não congregaria numa igreja, não mesmo, em que as pessoas me vissem errando e não me chamasse atenção. Porque eu preciso ser advertido. Eu não sou a quarta pessoa da Trindade. Eu não sou um cara que estou 100% do tempo certo. Eu preciso de irmãos que me amem o suficiente. Que olhem para os meus olhos em amor e digam, cara, você está errado. Então são mentiras que nós temos por verdade.
São mentiras que a gente vai alimentando, como se acha que está amando. Você não está amando coisa nenhuma, cara. Quando você está vendo o seu irmão se perder, você está indiferente. Isso não é amor, não. Você não pode. Você tem que ficar indignado contra o inferno. Você tem que ficar indignado contra aquele pecado. Você tem que lutar pela vida do seu irmão e dizer: eu vou resgatá-lo daquele engano. Eu vou arrancá-lo daquela perdição. Pelo poder de Deus que há em mim, pelo amor de Deus que há em mim. Eu vou pagar o preço por ele. Ou nós vamos admitir aqui a síndrome de Caim. Onde está o seu irmão? Deus perguntou para Caim. E ele respondeu: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Não aceitamos esse espírito em nossas vidas. Somos filhos de Deus. Não temos a natureza de Caim. Onde está o seu irmão? Deus, eu não sei. Me mostra, porque eu vou atrás dele. Me mostra, porque eu não quero perdê-lo. Me mostra, porque ele é importante para mim. Me mostra, porque foi derramado o preço de sangue por ele. Não, as pessoas não podem congregar no nosso meio e simplesmente resolverem não congregar mais e está tudo por aí, não. Você tem que ir lá bater na porta dele. Por que você não está congregando mais com a gente? Por que você não está vindo mais na igreja? Por que você não está mais ceando com a gente? Passou sem interferir. Quem ama interfere. Quem ama busca o interesse do irmão. Então são mentiras que a gente tem por verdade. Não, é a vida dele. Deixa ele no direito dele. Não foi assim que Deus fez. Deus interferiu tanto na humanidade, no bom sentido, que ele se tornou homem. Sabe de que forma Deus interferiu? Olhe para os meus olhos. Nos constrangendo. O amor de Deus é tão grande que nos constrange a ficar indiferente a esse amor. É tão grande o amor de Deus que mexe com o nosso homem interior. E a gente não consegue mais ficar o mesmo diante disso. Então, eu sei que eu estou renovando o meu homem interior. Quando eu vou vencendo as minhas barreiras internas. Eu vou vencendo a mim mesmo como ser humano. E eu vou me tornando uma pessoa cada vez mais entregue aos relacionamentos, mais entregue a perdoar, mais entregue a andar a segunda milha, mais entregue a dar também a capa, mais entregue a dar a outra face, porque o contrário, que também é complicado por isso. Nós queremos interferir na vida das pessoas. Nós queremos falar para elas sobre os seus pecados, porque não queremos que elas morram nos seus pecados. Alguém quer alguém ao seu lado morrendo no seu pecado? Ninguém quer, eu não quero que as pessoas vão para o inferno e estiver ao meu alcance, eu não pude falar do amor de Deus para ela. Então você tem que mostrar para ela que há uma dívida que não poderá ser paga pela justiça própria, mas que há um sangue derramado diante do Pai, que dá a ela o direito de ser reconciliada com o Senhor. A questão é que alguns pecados, para a pessoa ser liberta dele, não é só perdão e reconciliação. Você tem que andar junto com a pessoa. Você tem que dar a ela o seu tempo para que ela reconstrua a vida. Você tem que dar seu dinheiro para que ela reconstrua a vida. Você tem que dar o seu melhor para que ela reconstrua a vida. E aqui existe a incoerência da igreja, que a sociedade está cada dia mais nos tornando obsoletos, porque nós temos os dedos extremamente duros e eretos para criticar o pecado, mas as nossas mãos estão encolhidas para receber o pecador e ajudá-lo a vencer as suas misérias. Não podemos viver nessa incoerência. Essa é a razão de Jesus edificar uma igreja local. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O sacrifício já foi feito. O mundo já é amado por Deus pelo sacrifício da cruz. Não há ninguém nessa humanidade, não há ninguém que passou por aqui, não há ninguém que passará por aqui, que não possa dizer que foi amado. Sim, a cruz é a prova de que todo ser humano foi amado. Agora a questão é, como que eles se sentirão amados? Por uma igreja local, que se preocupa com o seu vizinho, que se preocupa com o seu colega de trabalho, que se preocupa com o seu familiar, que se preocupa com alguém que está passando na rua, que se preocupa, a dor do próximo agora é minha dor, o sofrimento do próximo é o meu próximo. Pastor, eu não consigo fazer isso. Então cresça no seu homem interior. Cresça aqui dentro. Se você não edificar o seu homem interior e não se arraigar e se fundamentar, você não consegue. Não consegue mesmo.
Humanamente você não consegue andar nessa dimensão. Você precisa de Deus para isso. Por isso que você pode tirar o Buda do budismo e o budismo continua. Você tira Maomé do islamismo e o islamismo continua. Mas se você tirar Cristo do cristianismo, o cristianismo não existe mais. Se você tirar Cristo da igreja, a igreja perde a sua essência. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Mas nele, nós podemos todas as coisas. Você pode aplaudir ao Senhor essa noite? Você pode aplaudir ao Senhor essa noite? Então, concluindo essa mensagem, eu quero falar mais 21 pontos para encerrar. Eu estou brincando. Como a gente sabe que está crescendo em amor? A Bíblia fala no livro de Gálatas capítulo 5. A Bíblia fala, a fé que opera pelo amor. Se eu não me engano, Gálatas 5, 6. Fala comigo, fé. Mais forte, fé. Que opera pelo amor. Quem tem fé em Jesus, diga amém. Fala lá. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor, mas a fé que atua pelo amor. Quem tem fé em Jesus? A fé tem um canal para mostrar o quanto ela é verdadeira ou falsa. A fé tem um selo de certificação para mostrar o quanto ela é fake ou não. Isso é demonstrado pelo amor. Eu tenho fé que opera pelo amor. A fé precisa de um veículo. A fé precisa de um condutor para que ela opere. E se eu não amo, eu não consigo operar em fé. Por exemplo, quantos creem que Jesus Cristo é o Salvador do mundo? Diga amém. Como que eu opero nessa fé? Amando tanto o meu próximo, pregando o evangelho para ele. A fé opera pelo amor. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, consequentemente, sem amor. Aí você vai para 1 Coríntios 13, a Bíblia diz que sem amor, resumindo o capítulo 13 inteiro, nada vale. Nada vale. Nossas canções perdem sentido. Nossas pregações são só falação. Nosso prédio é só para gastar dinheiro. Nosso tempo é desperdiçado. Porque nada vale se não for em amor. Agora, um amor fundamentado em Deus. Não o amor que nós inventamos. Não uma invencionice que não leva ninguém a nada. Bem, o que nós devemos entender então? Para crescermos em amor. Primeiramente, a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 15. Seguir a verdade em amor. Fala comigo. O amor e a verdade são inseparáveis. Vai seguindo a verdade em amor. Escute bem. A verdade em amor. Não é o amor em verdade. É a verdade em amor. Pastor, mas as ordens, os fatores não alteram o produto. Altera na matemática celestial. Porque no momento em que eu não ando na verdade, eu não posso andar no amor divino. Porque o amor divino é uma derivação da verdade. Porque aonde não há verdade, não tem libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, se eu falo a verdade apenas como um justiceiro, mas não amo o suficiente, essa verdade fere, ela não constrói. Então eu tenho que falar a verdade, mas construindo. Eu tenho que falar a verdade, mas disposto a amar para os efeitos dessa liberdade. Há um exemplo claro na Bíblia com relação a isso. A Bíblia fala que Lázaro estava doente. E ele então morreu, e depois de 4 dias o Senhor Jesus apareceu e disse, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia mostra que Lázaro veio para fora. Mas até ali, Jesus operou. Depois de lá, quem teve que operar foram as pessoas. Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. A questão é,
eu não posso convencer ninguém do pecado. Eu não posso convencer o adúltero a deixar o seu adultério. Eu não posso convencer o mentiroso a deixar a sua mentira. Eu não posso convencer o fornicador a deixar a sua fornicação. Eu não posso fazer com que o cão não volte mais ao seu vômito e nem a porca lavada se revolver na lama novamente. Eu não posso, não há capacidade em mim isso. Deus é quem transforma a natureza humana. É Deus quem convence o homem do pecado. E eu creio que Ele está aqui essa noite para nos convencer. Aleluia! Agora, depois que Deus convence o pecador do pecado, faz com que ele nasça de novo, é meu papel recebê-lo. É meu papel abraçá-lo. É meu papel desatá-lo para que ele possa caminhar. Porque nós, quando somos salvos, viemos à presença de Deus, a igreja de Cristo, cheio de hábitos, cheio de costumes, cheio de um monte de mentiras tidas como verdade, que na relação entre os irmãos, sem preconceito, sem acusação, sem apontar de dedo, sem fazer as pessoas se sentirem mal, a gente vai desatando elas, fazendo com que o pai seja o melhor pai, que o marido seja o melhor marido, que a esposa seja a melhor esposa, que os filhos sejam os melhores filhos, que os casais sejam os melhores casais, que o cidadão, esse é o poder do Evangelho. A verdade vai entrando, o Espírito Santo vai iluminando, e ele vai então se tornando cada dia mais parecido com Cristo. Mas nós precisamos amar a longo tempo, porque a salvação é imediata, mas às vezes o desatar para aquele caminho leva tempo. Leva tempo. A minha pergunta é, nós amamos suficientemente os pecadores, ao ponto deles entrarem aqui e precisarem de um tempo maior para que eles sejam melhores? Ou nós queremos transformação imediata? Cara, saia do engano. Você é crente há 20 anos. Eu sou há 30 anos. Tem outros aqui que já estão virando morcego, tanto tempo da igreja. Você não mudou, você é 100% ainda. Você está cheio de nhaca aí. Você está cheio de meninice aí. E por que você vai ser tão austero, tão severo com as pessoas que estão chegando agora, para que elas sejam tão perfeitas? Será que você não está vomitando as suas decepções em cima dela? Tome cuidado. Ande em amor suficiente. Não ao ponto de você dizer, não, isso não é pecado. Não, é pecado sim, isso está errado. Mentir é pecado, adulterar é pecado, roubar é pecado. E um monte de outras coisas é pecado, porque a Bíblia fala que é pecado. E eu estou aqui para honrar Deus e te desatar e deixar você ir. Só que isso aqui não me faz eu te amar menos. Pelo contrário, me faz te amar mais. Anda comigo. Você vai ser um discípulo de Jesus andando ao meu lado. Eu vou te ensinar como Jesus pensa. Eu vou te ensinar como Jesus fala. Eu vou te ensinar como Jesus se comporta. E se você permitir que eu cuide de você, eu vou te desatar para que você vá. E você comece a andar nos passos de Jesus. E você comece a ser um pequeno Cristo aqui, ou seja, um cristão, que vai mostrar uma sociedade corrompida à luz de Cristo. Vai ser um bom perfume no meio de um chiqueiro. Você vai ser uma voz no meio de tantas vozes, mas uma que será escutada trazendo os céus para a terra. Aleluia! Então eu tenho que andar na verdade, porque é a verdade que liberta. Mas a verdade sem amor fere, machuca, não constrói. Como é que eu consigo isso? Não tem como, irmãos. Não tem como. Tem que ter o seu relacionamento com o Espírito Santo. Diário. 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 O Espírito Santo derrama o amor de Deus em nossos corações. Diário. Nós precisamos. E eu vou te dar uma dica aqui, interessante. Quem já cuidou de uma plantinha aqui? Ok? Bastante pessoas. Quem já cuidou de um animal aqui no cachorrinho? Por exemplo, vou usar cachorro. Eu desisti de criar cachorro. Já criei muitos cachorros na vida. E para um homem como eu, que estou beirando a 52 anos de idade, eu sei que não parece, estou super conservado. Obrigado. Sei que vocês estavam me dando 35 anos de idade. Isso de frente, se eu virar de costa, vai parecer 60. Mas vamos lá. Eu já enterrei muitos cachorros na minha vida. Por quê? Escute bem.
Tudo que você cuida, você ama. Tudo que você vê à distância não tem valor para você. Tudo que você cuida, você ama. Se você começar a cuidar do teu irmão, você vai amar tanto ele, ao ponto dele interessar para você. Se você cuidar da sua igreja local, você vai amá-la tanto, ao ponto dela se interessar para você. Se você cuidar da igreja local e dos irmãos que aqui congregam, você nunca vai ser indiferente. Tanto faz igreja para mim, tanto faz irmãos para mim. Porque de tudo que você cuida, você ama. Quando você edifica o seu homem interior, você está tão fortalecido para não dar atenção às ofensas. Você está tão fortalecido para não dar lugar à decepção, porque pessoas nos decepcionam, pessoas nos ferem, pessoas nos machucam. Você fere, você machuca. É uma troca de um ferindo o outro. É uma troca de um machucando o outro. A vida é assim. Mas também nós podemos nos amar e nos respeitar. Quando edificamos o nosso homem interior, nós somos capazes de amar. Nós somos capazes. E eu quero encerrar dizendo, uma das cartas de Apocalipse, Deus fala para eles, tem uma coisa contra ti, uma só. Deus se opõe. Quando Deus fala à igreja de Éfeso, Ele se opõe, eu tenho isso contra você. Quem é nascido de novo? Diga amém. Não é uma coisa que Deus deixa barato. Eu tenho isso contra você. Você deixou o seu primeiro amor. Isso depõe contra o seu cristianismo. Isso depõe contra o que você diz ser filho de Deus. Eu tenho contra você. Mas a disciplina nunca é para matar, sempre para corrigir o caminho. Arrependa-te. Volta às práticas das primeiras obras. Arrependa-te. Volta a amar Jesus igual você sempre amou. E você vai amar o próximo como você sempre amou. É um desafio, irmãos. Mas é a proposta do cristianismo. Não é fácil, mas é o que Deus quer de nós. E se Deus quer para nós é bom. Eu quero fazer a vontade de Deus. Alguém quer comigo aqui ou não? Então eu gostaria que você parasse para pensar sobre isso. Nós estamos edificando aqui uma igreja que ama. Ama o próximo, o perdido, ama a igreja local, ama a nossa sociedade, ama a quem precisa ser amado. E eu quero fazer um desafio com você. Eu pediria que o Ministério de Música viesse aqui junto comigo. Para você se colocar nessa senda, se colocar nessa vereda, de crescer em amor. Andar em verdade, mas em amor. Andar em amor que se interessa. Andar num amor, principalmente com Deus, que é refletido nos relacionamentos, que é refletido no que nós fazemos. Eu creio que é tão bom amar. Eu quero concluir com uma frase aqui. Eu gostaria que você ficasse em pé. Um dia perguntaram para mim, pastor, o que seria para você uma profunda libertação? Eu falei assim, que pergunta interessante. E eu não tinha resposta na hora ali. Qual que seria a profunda libertação? A gente fica sempre imaginando libertação do álcool, libertação das drogas, libertação de pecados morais. A cabeça do crente vai por esse caminho aí. Mas eu falei, não é essa a resposta. Deus não quer que eu dê essa resposta. E eu guardei no meu espírito um pouquinho. E eu recebi uma das palavras que mudou a minha vida ali. Mudou. E saiu da minha boca uma revelação que se tornou verdade para mim depois. Eu falei, a verdadeira libertação acontece quando você aprende a amar.